Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Tá, a primeira leitura de Jó, eu pedia que o Senhor nos conceda a paciência de Jó. A paciência de Jó é aquele que se lamentou, fez uma série de coisas, mas ele não blasfemou contra Deus. Interessante, na vida de Jó. Enche-me de sofrimento até ao anoitecer. Mas ele não murmurou contra Deus. Ele não profanou nenhuma ofensa ao nosso Deus. O Evangelho de São Marcos está aqui a cura da sogra de Simão. Bastante lição dá para aprender no Evangelho de hoje. Primeira coisa, a tibieza. Essa cama onde se encontra a sogra de Simão, podemos identificar uma certa tibieza. Note que às vezes a gente tenta crescer na vida espiritual, pretende assim, tem até projeto assim de santidade, vida de oração, programa de vida, e acaba que não dá muito certo às vezes. Por que isso acontece? É quase certo que você anda na sua cama tíbia, você na tibieza, ali deitado naquela sensualidade, deitado em cima da ira, acostumado com uma vida comodista, um certo cômodo, que não dá para sair dessa situação a não ser por graça divina. E pegando esse gancho aqui que eu acabei de falar, muitas vezes note que ficamos deitados, estacionados na vida espiritual. Muitas vezes pode ser a questão da avareza. Uma pessoa com muita avara, muito apegada às coisas da terra, pode ser se você não cresce na vida espiritual. Imagine você que é apegado até um copo, aquele apego excessivo às coisas. Lógico, se foca as coisas daqui, deixa de olhar para o alto, só vai ficar na cama. A ira também é outra falta que impede o crescimento espiritual. Quem está falando isso, se eu não me engano, é São Gregório. Porque a ira sempre é um movimento de orgulho. A gente nunca aceita uma correção, nunca aceita que errou. Quando chega uma pessoa tentando ajudar, aí verbaliza uma série de coisas ofensivas. Uma pessoa assim não cresce na vida espiritual e vai permanecendo na sua febre, no caso a febre da avareza, a febre da ira, e deitado na sua cama, que é chamada tibieza. Idem para as sensualidades, muito sensual as coisas de hoje. Até o povo se esqueceu de quando se entra na igreja, não está entrando no mercado ou está indo para a praia. Vai ali pegar aquela roupa mais confortável, porque está muito calor, e esquece até do senso do sagrado. Então, muita gente levada à sensualidade tem deixado na tibieza, também essa pessoa não cresce na vida espiritual. Então não cresce o avaro, não cresce o irado, não cresce o sensual, que é o pecado da luxúria. E você pode pegar aqui a gula, a preguiça, sempre deitado nos 7 pecados capitais. Se acostuma com essa vida. E depois é uma certa indiferença com a própria fé. Essa febre do comodismo só é curada como Cristo se aproxima do enfermo e estende a mão e realiza a cura. Nosso Senhor poderia ter curado a sogra de Pedro, de Simão, à distância. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas ao se aproximar dessa senhora, ele quer nos dar essa bela lição. Ou você se aproxima de Cristo, ou você permanece nessa cama sem cura. Eu toquei aqui na questão do comodismo porque muitos ditos católicos ainda está nessa ideia da igreja doméstica, sabe? Aquela igreja, eu rezo em casa, eu tenho a minha moral, eu tenho as minhas ideias, eu não preciso sair de casa para ir para a igreja, coisa nenhuma. É o famoso comodismo, você é deitado na cama. Mas não existe igreja doméstica sem sacramento. Eu rezo em casa, faço tudo em casa, mas não comunga, não adora Jesus na Eucaristia, não tem contato com a comunidade. Que tipo de igreja é essa? É a igreja, na verdade é uma seita, né? Como eu falei para vocês, logo depois da pandemia. É a seita chamada igreja doméstica, onde não tem sacramento.
e existe uma moral própria. Uma moral secundária, um Cristo que se adeque às minhas vontades. Tudo isso é uma febre que precisa ser curada pelo poder de Cristo. Depois que Nosso Senhor toca a sogra de Pedro, de Simão, note que aquela situação é reduzida à impotência. Ela imediatamente sai dessa situação e começa a servir Nosso Senhor e os discípulos. Escrevendo exatamente como está no livro piedoso que eu peguei. Eu tenho essa prontidão de servir ao meu Senhor, ela sai dessa situação e começa logo a trabalhar. Não seria bom se a gente tivesse essa disposição para servir Cristo, o nosso Mestre? Quando chega a hora de você fazer as suas orações, qual a sua disposição? E é só fazer um exame de consciência. Tenho mais disposição para ficar com os amigos ou mais disposição para ficar com o nosso Senhor, que é a via da oração? Tenho mais disposição para ficar na frente da TV ou tenho mais disposição para rezar o Santo Terço Mariano? Tenho mais disposição para ficar em casa à toa sem fazer nada ou tenho mais disposição para participar da missa diária? São perguntas que precisam ser respondidas por cada um aí, cada um sabe da sua realidade. O fato é que se você identifica que eu deixo as coisas de lá, deixo as coisas do mundo, eu foco mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, é um sinal de que eu estou numa tibieza terrível. E aí faço um exame de consciência. A avareza é a ira, a sensualidade, a preguiça, o que é? A inveja também. Sabe que o invejoso é uma das coisas mais terríveis que deixa a pessoa estacionada, né? Aquele pedido do Pai Nosso, que você pede o pão de cada dia, que você tem que trabalhar para ter o pão de cada dia. E quando a pessoa sente falta das coisas, começa a murmurar contra Deus. Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, é o preguiçoso. Só fica deitado, esperando que Deus faça tudo. Peçamos a Deus que nos livre disso. Depois, tem uma coisa interessante, que Cristo não deixa os demônios falar. E hoje, até alguns movimentos da igreja, não estou me referindo apenas à renovação, não. Mas se dá tanto foco assim para os demônios, tá? Que o demônio isso, o demônio forte, o demônio aquilo. Se parar a falar mais, deixar o demônio de lado e focar mais no poder de Cristo, seria mais produtivo. Porque sai calado, vai embora, como foi domingo passado, nem tem nada que fazer show aqui. É melhor ouvir a voz de Cristo do que a do diabo. Depois, note que a pregação, a cura, está ligada ao exorcismo. Sempre que Cristo prega e realiza um milagre, está ligado aqui a algum exorcismo. Por quê? Somente a suave doutrina de Cristo pode nos libertar de todos os males. Ou você se curva à doutrina de Nosso Senhor, ou não tem exorcista que resolva a sua vida. Simples assim. Ou põe em prática a palavra de Nosso Senhor, ou vamos continuar sendo escravos do demônio até a hora da nossa morte. Então, quer se libertar de alguns males? Põe em prática a palavra de Deus. Ou não tem acordo. Sempre quando eu falo isso, eu gosto de fazer a observação. Uma coisa é uma fraqueza, outra coisa é a malícia. Duas coisas diferentes. A fraqueza a gente trata na direção espiritual, na confissão, mas quando existe uma malícia de não querer pôr em prática a palavra de Deus, não tem santo que resolva. Por último, note que esse gesto da sogra se levantar e começar a trabalhar, tem um ponto espiritual muito grande aqui. Se você recebeu a cura de Cristo, você foi lá, se confessou, bonito, né? E lá recebeu o perdão dos seus pecados. Quando daqui a 2 dias, 3, uma semana, um mês no máximo, você volta àquela situação. Por quê? Porque você voltou para a cama, você voltou para a tibieza, você voltou para aquela vida, ou foge das ocasiões de pecado, que é o caso aqui, ou você sempre vai permanecer nessa situação, um círculo vicioso.
Eu me confesso, mas eu volto à ocasião de pecado. Me confesso e volto às amizades que eu tinha. Resultado, nunca cresce na vida espiritual. Quem quer se salvar tem que cortar tudo aquilo que é uma ocasião de pecado, tudo aquilo que te leva ao erro, você deve se afastar em nome e pelo poder de Jesus nosso Senhor. Que Deus nos ajude e que o glorioso São José, terror dos demônios, rogue a Deus por nós. Salve Maria.